ok? Lembra? Situação da Rússia? Vendi o almoço para comprar o jantar, né? Lembra? 1905, ensaio geral da Revolução de Março de 1917. Bom, a Rússia foi para a guerra, tá? Pensa no Império indo para a guerra que não tem dinheiro, tá? Para se manter na guerra. Tá? Algo como eu tenho uma arma para cada 10 soldados, né? Então, obviamente que isso daí traz toda uma insatisfação popular. Por que o Império Russo foi para a guerra? Uma guerra, gente, ela traz indenização, né? A aposta do czar qual era? Se a gente ganhar a guerra, nós vamos ser indenizados e o dinheiro que entra aqui nos tira da crise ou pelo menos nos ajuda, né? E vai para a guerra. Só que a guerra, ela também implica num gasto, né? Um gasto com soldados, um gasto com armas, de um dinheiro que o Império Russo não tinha, né? A situação econômica se agrava, né? E em março de 1917, eu tenho a primeira revolução que acontece na Rússia, mas a Rússia não sai da guerra. Ela sofre um processo de revolução, ok? Mas ela permanece na guerra, tá? Ela está na guerra ainda, então vai vendo, ó, externamente eu estou em guerra e internamente eu estou num processo revolucionário. Em março de 1917, a gente vai ter a atuação dos chamados sovietes, tá? Que são conselhos de operários, soldados, camponeses e marinheiros. Talvez você encontre os sovietes com E aqui, ó, é possível, tá bom? Tá? Tem essa variação. Esses conselhos são, na verdade, conselhos populares, que vão se articular, né? Vão fazer uma revolta e vão derrubar o regime czarista. Tá? A derrubada do regime czarista, obviamente, se eu acabo com um governo, o império ele está acéfalo, eu preciso de um comando, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou formar um governo provisório, tá? Eu vou ter um governo provisório que vai organizar o primeiro governo de coalizão, que vai ter o segundo governo de coalizão, e aí eu vou ter a segunda Revolução Russa. Ai, Malu, eu tenho que saber, governo provisório, governo de coalizão. Não, detalhes. Importante para mim é o processo, ok? Derrubou o sistema czarista. A Revolução de Março fez isso. Só, mas ela não tira a Rússia da guerra, tá? A derrubada do sistema czarista, veja, era um sistema autocrático, né? Centrado na figura do czar, na pessoa dele, né? Então, ele dá a primeira e a última palavra, não tem assembleia. Então, vai ser criada aqui a Duma. O que é a Duma? É uma assembleia. Tá, vamos comparar aí, um Congresso Nacional, tá? Formado por deputados e senadores, é o nome que eles dão lá, a Duma, tá? Que vai começar a governar junto com o governo provisório. Nesse momento, eu tenho uma figura, tá? Que é o Lenin, tá? Que volta para a Rússia. Ele está, na verdade, exilado na Suíça e ele volta para a Rússia com a ajuda dos alemães. Tá bom? Antes de falar do Lenin, eu vou falar do regresso dele, tá? Da Suíça. O Lenin era um líder. Quem é o Lenin? Quem é esse cara? Ele é um líder bolchevique, tá? E ele está sendo perseguido pelo governo, tá? Que foi formado pós-revolução de 1917, porque embora os sovietes eles estivessem, né, sob comando dos bolcheviques, e o líder bolchevique maior que eu tenho é o Lenin, essa revolução de março de 1917, ela teve um governo provisório, um governo de coalizão formado pelos mencheviques, né? Então, os mencheviques enxergavam que a Rússia, o Império Russo, deveria se manter na guerra, né? E o Lenin era um líder bolchevique que uma das ideias do Lenin e dos bolcheviques era sair da guerra. Aí, o que acontece? O Lenin está exilado na Suíça, ele foi perseguido. Tá? Os alemães vão atrás do Lenin e falam assim para ele, você quer voltar para a Rússia? A gente leva você para lá. Tá? Mas peraí, a Alemanha não estava contra a Rússia? Estava. Tá. Qual era o objetivo? Uma das ideias do Lenin era tirar a Rússia da guerra. E o que tem a ver com a Alemanha? Tem a ver que eu vou
eliminar o fronte oriental. Ó, pense aqui, acompanha aqui comigo, ó. Eu tenho o Império Russo aqui, né? E eu tenho fazendo fronteira, eu tenho a Alemanha. Ó, isso aqui é o fronte oriental. Se a Rússia sai da guerra, tá? Esse lado aqui não me preocupa mais. Aqui, Alemanha, eu posso me dedicar à luta no fronte ocidental. Então, a ideia dos alemães era trazer o Lenin para dentro da Rússia para que ele pudesse tirar a Rússia da guerra. Eles botam um Lenin num vagão de trem lacrado, tá? E jogam o cara, né, dentro da Rússia, que imediatamente chegando lá aciona os bolcheviques e os sovietes, né? No caso, ele assume a liderança do soviete de Petrogrado, e aí ele teria, no caso, todo o poder em todos os sovietes que existiam dentro do Império. E nesse momento ele publica a chamada Teses de Abril, né? Quais são as teses de Abril? A ditadura do proletariado, então é derrubar o governo, fazer com que os proletariados assumam um poder num regime ditatorial que pudesse levar ao comunismo, né? Terras aos camponeses, que as terras fossem distribuídas aos camponeses, uma reforma agrária, tá? E a nacionalização das indústrias e dos bancos, tá? Além da retirada da guerra, que seria aí uma paz sem indenizações, né? E por conta disso, o Lenin recebeu o apoio dos alemães, tá? Quando ele volta com a ajuda, ele vai ser perseguido de novo. E aí ele se refugia na Finlândia, tá? Quando ele retorna da Finlândia, já ocorre a Revolução de Novembro de 1917. Ó, então, em março, a Rússia fica na guerra, tá? E a Revolução de Novembro é aquela que nós chamamos aqui em vermelho, ó, de Revolução Bolchevique. Tá? A Revolução Bolchevique, né, ela tem como lema aqui, ó, todo o poder aos sovietes. Tá? Então aqui seria o governo bolchevique, o governo dos sovietes, ou com base nos sovietes, que são os conselhos populares, ok? Façam os exercícios, dúvidas, deixem aí, tá? E bons estudos!